Olá, turma, tudo bem com vocês? Mais uma aula de Química Ambiental, não é verdade? Nós vamos tratar hoje sobre poluição de uma forma geral, porque nós vamos tratar da biosfera como um todo, ou seja, nós vamos falar sobre a poluição na atmosfera, na hidrosfera e na litosfera, e meios de tratamentos também, tá? Nós vamos trabalhar com isso. Então, olha bem, vamos começar com poluição. Pessoal, o que é poluição? Todo mundo vê, todo mundo sabe definir, né? É qualquer coisa que aconteça no meio ambiente que altere o seu andamento natural. Pode ser propriedades físicas, químicas ou biológicas, qualquer um que vai afetar quem, pessoal? Vai afetar a saúde dos seres vivos que ali habitam, aquela espécie de animais que ali habitam, e venha provocar modificações físico-químicas nas espécies também minerais presentes naquele ambiente. Então, poluição é qualquer coisa que altere as propriedades físicas desse meio, físicas, químicas ou biológicas, né? Que afeta a saúde dos seres vivos que ali habitam. Ficou bem claro? Muito importante sabermos a poluição. Agora nós vamos falar de água poluída e água contaminada. Olha que interessante, pessoal. O pessoal acha que água poluída é uma água contaminada e uma água contaminada é uma água poluída. Não. A água poluída é aquela água que apresenta alterações físicas, como cheiro, cor, sabor. Normalmente o que acontece com isso aí é devido à presença de substâncias químicas que estão lá, principalmente substâncias químicas tóxicas, principalmente metais pesados, né? Que é quem o cádmio, cobre, chumbo e outros metais aí, ruim. Água contaminada é aquele que tem bichos, micro-organismos, né? Ela está contaminada porque tem agentes patogênicos vivos lá. Essa água não é potável, logo não deve ser utilizada, nem é de cima também, né? Nós precisamos passar por tratamento. Então, poluição para fins didáticos, só para fins didáticos, que seria o nosso aqui, para a gente poder entender bem, né? Na realidade, ela tem uma classificação, né, que forma os tipos de poluição. Aonde que nós vamos ter? Como que a gente vai, as ações, como que a gente vai detectar esses agentes causadores, né? A forma melhor de compreender o problema, saber como que a gente pode eliminar a poluição atmosférica, a poluição das águas, dos solos. Acrescentamos mais duas aqui: poluição sonora e poluição visual. Também existem muitas cidades aí, principalmente São Paulo, acabaram com toda a poluição visual lá. Entendeu? É proibido colocar cartazes que entretem as pessoas lá. Beleza? Muito bom. Vamos lá. Primeira parte da água que nós vamos ver aqui, né? Primeira parte da água. Olha bem, nós vamos ver o conceito de poluição da água. Depois nós vemos a importância da sua manutenção. Qual a quantidade de água disponível no mundo? Qual a qualidade dessa água disponível? E como que nós fazemos esse controle da poluição específica. A poluição hídrica, pessoal, ela pode ser definida como qualquer introdução no corpo de água de qualquer substância, energia que venha alterar as propriedades da água, afetando, é lógico, a saúde das espécies animais que lá habitam. Olha que interessante, né? Mesmo que venham a provocar modificações físico-químicas nas espécies minerais contatadas, os contatos dessas. Então aqui nós temos poluição dos rios através, pode ser esgoto industrial, aqui pode ser esgoto doméstico, aqui pode ser esgoto industrial, e outra poluição que é a parte agrícola, né? A parte agrícola. Esse é o conceito. A importância, vamos ver a importância da água.
A água no corpo humano, pessoal, ela representa na realidade 70% da nossa massa. Então, 70% do seu peso é relativo à água. É lógico que se você tiver sintomas como desidratação, é a perda de 1 a 5% de água do seu corpo. Você sente sede, pulso acelerado, fraqueza, olha. Quando você perde 6% a 10% da água, já começa a ter dor de cabeça, fala confusa, visão turva. Quando você perde 11 a 12% de água, você já começa a ter delírio, a língua incha e você pode até morrer. Uma pessoa consegue ficar muitos dias sem comer, mas sem beber água, ele não passa de 4 dias, máximo 4 dias para você viver sem água. Alimentação passa até 50 dias, tem gente que até passa mais, né? Muito bem. Qual seria a quantidade de água disponível no nosso ambiente? Olha bem, pessoal, eu vou pegar 1.000 litros de água. Imagine uma caixa de água com 1.000 litros de água, tá certo? Pessoal, desses 1.000 litros, 975 litros representam os oceanos, que é 97,5%. 18 litros desses 1.000 litros aqui representam as geleiras. Olha, pessoal, 6 litros e 6 litros representam as águas subterrâneas, que representam na realidade 0,6% dessa água disponível lá na parte, nos aquíferos que nós temos aqui. E 0,15% nos lagos e rios, que representa 150 mililitros, hein? Que na realidade isso aqui é 0,15 litros. É muito pouco, pessoal. Tá certo? Olha a umidade do solo, ela representa 50 mililitros desses 1.000 litros. Muito pouco. A água em forma de vapor, que olha, é quase 0,0009%. Muito pouquinho, 9 mililitros em 1.000 mililitros é o vapor de água que está na atmosfera, que é importante para nós também, né? A existência desse vapor. E o 0,0004% na matéria viva. Olha, pessoal, quer dizer, eu destaquei aqui que são essas águas aqui que são as principais e que temos grande parte de poluição. A umidade do solo nós também temos, mas a forma de vapor da atmosfera nós não temos, não é? E ninguém vai ingerir água poluída ou contaminada. Então, muito importante nós sabermos a pequena quantidade de água que nós temos. Olha, que está aqui no nosso rio, nos nossos lagos, não é verdade, pessoal? Vamos lá, poluição hídrica. A água é um bem fundamental para a indústria da agricultura, nos lares e todas as atividades humanas. Isso a gente sabe. De qualquer forma, se usa água, até nos processos produtivos, onde se incorpora água ao produto. O sistema de controle de poluição atmosférica são seco, utilizam água pelo menos para resfriamento de equipamentos na indústria, para fazer vapor, para aquecimento de uma forma geral e para uso geral de empregados. Você imagine o tanto de água nesses processos produtivos que a gente utiliza. Os efluentes líquidos industriais, dependendo como foi utilizada a sua água, demandarão tratamentos, né, com tecnologia mais variadas, é lógico. O objetivo é que esses efluentes industriais sejam tratados, né, por causa dessa poluição hídrica. Poluição hídrica, né, a poluição da água traz consequências, pessoal. Traz consequências, vamos ver, traz consequências muito graves aos seres vivos. Primeiro, substâncias tóxicas lançadas nos rios pelas indústrias, navios, atingem os animais, os vegetais aquáticos, chegando até a matá-los.
Esses animais, por exemplo, de vegetais, atingidos, contaminam o homem. Quanta gente na Baía de Minamata, lá no Japão, nos anos 50, tinha uma indústria próxima a essa baía que produzia chapéus lá no Japão. E ela punha um filete de chumbo em volta desse chapéu. E ela tinha grandes resíduos de chumbo. E esse resíduo no Japão era jogado nessa baía. E tinham muitos pescadores, o japonês come muito peixe, muitos pescadores. E o que aconteceu? O homem comeu o peixe e que estava contaminado e se contaminou também. Esgotos das cidades podem lançar nos rios, lagos, mares. Olha aqui, olha, os causadores, os principais causadores dessa poluição hídrica. Nós não deixamos de colocar também os esgotos domésticos, não é verdade? Olha, para evitar e combater essa poluição, precisamos acabar com as fábricas e indústrias e temos que tomar uma medida. Não precisamos acabar com as fábricas. É só colocar filtros nas fábricas, tratamento de efluente industrial, tratar os esgotos domésticos para evitar que contamine rios e mares, evitar jogar lixo material nos rios e mares. Pessoal, isso aqui está no nosso alcance. Então, a cultura ambiental, para não poluirmos, é muito importante que você adquira, tá ok? Porque você evita jogar lixo ou material reciclado nos rios. Conduzir toda a água utilizada pela população para uma estação de tratamento. É isso. Você imagine a água utilizada pela população, vai para a estação de tratamento e ela retorna também. São alguns meios específicos para combater a poluição. Nós sabemos como combater. Primeiro, não poluir, né? Existem vários informes comerciais na televisão aí que eles falam. Você tem que reduzir, você tem que reusar, você tem que reciclar, você tem que repensar naquilo que você faz, reutilizar, não é verdade? O reuso é muito importante. Esses R's aí são muito importantes para a gente poder evitar jogar o lixo ou material reciclável em rios, né? Temos que separá-lo, pessoal. Temos que fazer com que o nosso município faça a coleta desse lixo reciclável, né? Que é importante, muito importante para a nossa poluição, para diminuirmos, combater a poluição da nossa hidrosfera, das águas, que é tão pouco que nós temos aqui. Vamos ver agora a poluição atmosférica, a poluição de quem? Do ar. Ela pode ser introduzida como uma matéria ou energia que vem alterar as propriedades dessa atmosfera, afetando o quê? A saúde e as espécies que vivem nela. É lógico. Ou seja, que depende e tem o contato com essa atmosfera poluída e que vem a provocar modificações específicas, né, nessas espécies de animais. Olha aqui, imagine respirando isso aí. Temos grande problema de poluição no ar. As indústrias também são grandes poluentes. Nós temos que evitar essa poluição, colocar filtros nesses fornos e etc., nas caldeiras, né? A poluição atmosférica, pessoal, elas são inúmeras, né? E a forma de impedir, né, ou de aliviar essa poluição foram através das legislações ambientais, né? Que ela é rica em detalhes e começam por dois grandes ramos: o controle de emissão e qualidade do ar, ambos regulamentados pelo CONAMA, né? Que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que está no Ministério do Meio Ambiente, não é verdade? Por exemplo, qualidade do ar. É lógico, na nossa região nós não temos tanta poluição atmosférica, né? Mas em grandes cidades aí nós temos condições drásticas e que esse controle também dessa legislação ambiental faz com que nós possamos controlar esse ar que respiramos.
Os maiores responsáveis pela poluição atmosférica. Primeiro, queimadas. Pessoal, nunca deixe ninguém queimar nada. Aqui no meu bairro, no bairro que eu moro, né? A minha esposa, ela é a chefa do bairro, eu não sei, aquele negócio, representante do bairro. Ou seja, o que ela faz? Nós temos os vigilantes, todos os vizinhos. Ninguém pode pôr fogo em nada. Se colocar fogo, a gente já aciona a polícia ambiental. Então, porque as queimadas, elas são as principais também. As indústrias, é lógico que existe legislação para poder inspecionar as indústrias. Automóveis, grandes concentrações de automóveis. Nas capitais mundiais, dizem que as condições do ar fica tão insuportável, né, pelos veículos que trafegam durante certo período que é difícil, né? Então nós temos aqui representado as hidrelétricas, que são as grandes poluentes, né? Temos as queimadas e a poluição dos veículos, né? Muito importante nós sabermos identificar esses aí. Poluição sonora, também, pessoal. Veículos que fazem muitos ruídos com buzina são causadores de poluição sonora. As indústrias mesmo, com barulho, tem que ter todo o sistema acústico. As construções que utilizam máquinas barulhentas. As casas noturnas que deixam volume alto, som alto, ou seja, aqueles famosos shows que tem em São Paulo, nas grandes cidades, que atormentam todo mundo com esses negócios, batidões, não é verdade, pessoal? E principalmente aqueles carros de som que estão anunciando a parte comercial. Aumentou muito na pandemia devido aos trabalhos laterais que foram criados, na verdade, aqueles trabalhos secundários, e que esses caminhões fazem grande poluição sonora. Tem um limite, né, de barulho que a gente pode. Uma floresta, por exemplo, tem 18 decibéis. Pessoal, a unidade de poluição sonora são os decibel. Quem inventou foi Graham-Bell, não foi Graham-Bell, para a gente falar decibéis. Então, decibéis, tá bom? Uma floresta, ela tem 18 decibéis. Um jato levantando voo a 100 metros distante, ele tem 125. Dependendo do tempo de exposição aqui desses decibéis, você tem problemas auditivos, né? Então, para acabar com a poluição sonora, devemos conversar, ouvir música de volume baixo com relação aos ruídos da cidade. Poderiam ser adotadas as seguintes medidas: redução do uso de buzinas. Eu detesto quando a gente buzina. Esses entregadores agora, principalmente os motoqueiros, buzinam muito. Multas contra a loja que faz propagandas barulhentas. Também. Recolhimento de veículos sem silenciadores. Ou seja, tem veículos que, né, eles abrem até o escapamento, né? Redução de publicidade por alto-falantes. Também é uma forma da gente eliminar com a poluição sonora. Poluição do solo. Agora nós vamos na nossa litosfera, né? A gente sabe que a poluição do solo, ela pode contaminar águas, como pode contaminar também o lençol freático, não é verdade? Que é a parte do solo, tanto água superficiais quanto água nesse subsolo, tá certo? É lógico que provoca alteração na sua constituição, modifica a propriedade físico-química da água, né? E com ele contato, inclusive influenciando a qualidade das águas sob esse solo. Caracteriza por poluição do solo, segundo Gil, Portugal. A gente conhece muito bem essa poluição. Vamos destacar alguma coisa, pessoal. A poluição de solo, geralmente, e das águas, elas podem ser causadas através dos resíduos industriais. Há 3 tipos de classes de resíduos industriais. Olha bem, os inertes, os não inertes e os perigosos. O que são os inertes? Aquele que não reage com ninguém. Os não inertes é que reagem com água também. E os perigosos são mais. Então, todos esses resíduos
estão nessa norma ABNT 1004 de 2004, que eu vou deixar ela aí para você, tá certo? Também para você poder estudar. Cada uma dessas classes, elas traz dificuldades diferenciadas ao empresário para se ver livre desse resíduo e propor o transporte do destino final. Vamos lá. Olha bem, existe um relatório que é exigido pelo órgão ambiental, que é o RADA. O que significa o RADA? É o Relatório de Análise de Desempenho Ambiental. É o de resíduos. Toda a indústria é obrigada a preencher esse RADA ano a ano, tá ok? Informando as características químicas, a quantidade que foi destinada, para onde foi destinado os resíduos que foram gerados, não é verdade? E toda a destinação ainda não definido o que vai ser definido. Então, esse é um relatório, é o RADA, Relatório de Análise de Desempenho Ambiental, que toda empresa tem que fazer para saber o destino e a quantidade de resíduos que ela está produzindo, gerando. Resíduos sólidos, pessoal, essa é a definição que está lá na ABNT. O que eles chamam de resíduos sólidos? São aqueles de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola e de serviços de varrição. Ficam incluídos nessa definição os lodos provenientes de estações de tratamento de água, como estação de tratamento de efluentes também. Tá certo? Muito bem. Olha, toda a rede de esgoto, né? Lançamento de toda a rede de esgoto exige para isso soluções técnicas economicamente viáveis para a gente poder ter, utilizando uma tecnologia disponível. Então, essa definição de resíduo sólido, que é muito importante, são aqueles resíduos de origem industriais, domésticos, hospitalar, comercial, agrícola e de serviço de varrição. Tá bom? Fica incluído os lodos do tratamento de água e lodos do tratamento de esgoto também. Beleza? Muito importante a gente saber isso. Olha, interessante essa classificação segundo essa ABNT aí. Olha, bom. A classificação, na realidade, os perigosos são chamados de classe 1. Esses perigosos, os não perigosos, classe 2. Só que esses não perigosos, eles subdividem em 2A e 2B. Muito importante. Quais classes? Classe 1, classe 2, e essa classe 2, né, que é o não perigoso, ela tem o 2A, que é não inerte, e o 2B, que são os inertes, né? Beleza? Então a gente tem que saber como disponibilizá-los aí. Vamos lá. Resíduos. Vamos falar um pouquinho dos resíduos domésticos e hospitalares. Resíduos domésticos são aqueles resíduos sólidos ou pastosos gerados nos lares, escritórios, escolas, hotéis, restaurantes, as varreduras, etc. Já os resíduos hospitalares, muito importante, são os gerados o quê? Nos hospitais, incluindo e oriundos de laboratórios de análise clínica, consultórios odontológicos, médicos e ambulatórios. Farmácias até aqui, tá bom? As farmácias têm a sua coleta desses resíduos. O destino, os domésticos, eles vão para aterros sanitários, para usinas de reciclagem ou incineração. É lógico, gente, a gente não vai, eu não vou colocar aqui uma forma de destino que são os lixões, que já são proibidos há muito tempo esses lixões. Esses aterros sanitários é o mínimo que a gente pode fazer. Ou para reciclagem e incineração. Os hospitalares, ele deve ter destinação mais cuidadosa, seguindo o princípio específico desde sua coleta até a sua disposição. Beleza? Então, esses dois destinos domésticos, lá. Os hospitalares, totalmente diferentes. Beleza? Dentro do conceito de água ambiental, nós vamos ver como que a gente vai agir no controle desta poluição. Como controlar, formas de controle, não é? Por exemplo,
Despoluição do meio ambiente. Ampliar o alcance do tratamento de efluentes gerados, por esgotos domésticos, agricultura e indústria. Ou seja, pessoal, se todas as indústrias e todos os municípios tivessem tratamento de efluentes e de esgoto, nós teríamos os nossos rios e lagos mais saudáveis, não é verdade? É lógico, eu estou numa região aqui, que é uma região que é circuito das águas. Ela tem muita água subterrânea. Subterrânea aqui, Aqui em Caxambu tem muitas águas subterrâneas. Você imagine se nós tivéssemos lixões por aqui. O que nós temos é aterro sanitário, beleza? Onde a gente disponibiliza os resíduos domésticos. E outra coisa, a cidade ela não pode ter nenhum efluente jogado, então nós temos tratamento de esgoto. Aqui também, todo o esgoto doméstico vai para a estação de tratamento de esgoto, não vai para os rios. Você entendeu? As águas pluviais que estão aí. Você entendeu? Então, com essa estação de tratamento de esgoto, o que faz? Esse ambiente está sendo bem tratado. Beleza? A poluição tanto do solo quanto da água aqui é bem cuidada. Beleza, pessoal? Muito bem. Controle da poluição. Evitar poluir o ambiente. A gente tem que ter consciência da necessidade de diminuir o volume de detritos gerados. Pessoal, nós temos que reduzir o nosso lixo. E como a gente faz isso? Eu sei que aumenta a tecnologia, aumenta a quantidade de lixo, mas você tem que destinar ele. Por exemplo, nós temos aqui em Caxambu também a parte de destinação dos recicláveis, da parte de elétrica. Tem tudo isso, é muito importante, que a gente vá de encontro ao nosso município e exigir isso dos nossos representantes lá. Proteger áreas e mananciais da ocupação humana, muito importante aqui. As áreas e mananciais, quando você protege aquele rio, Protege contra erosão. Implantar métodos eficientes de irrigação, minimizando desperdício de água utilizada na agricultura e além dos agrotóxicos também, não é? Alteração de projetos e processos para você diminuir o quê? Rejeitos. Esses são alguns itens específicos que a gente evita poluir o meio ambiente, tá certo? Consciência, o que nós temos aí que nós podemos agir? Consciência da necessidade de diminuir o volume desses detritos. Beleza, pessoal? Muito bem, a nossa aula terminou, então um abraço a todos, até a próxima.